Oi, pessoal, vamos continuar a nossa aula. Nós vamos entrar no conceito de variáveis nesse vídeo, tá? Variáveis e tipos de dados. Bom, em aulas anteriores vocês entenderam o funcionamento do computador. Como que o computador funciona? Ele funciona obedecendo o que está descrito Está descrito sob forma de diversas ordens sequencialmente dispostas. Então, o computador ele funciona interpretando ou executando programas. Então, quando nós estamos manuseando o computador, nós estamos, de certa forma, trabalhando com algoritmos, tá? Porque o que são algoritmos? São as ordens sequencialmente dispostas no dispositivo, tá? Então, essas ordens são chamadas instruções. Então, o nosso algoritmo, os nossos programas computacionais, eles são meramente instruções que são programadas para que o computador possa executar uma aplicação, tá? Então, aí, finalizando o que eu acabei de falar, um conjunto de instruções é chamado de programa ou software. Tá? Então, para que a gente consiga entender o conceito de variáveis, antes a gente tem que saber esses conceitos básicos, tá bom? E nós devemos também saber como se dá o funcionamento do computador entre CPU, memória RAM e HD, tá? Então, é assim, já foi falado em sala de aula. Sempre que eu estou processando alguma informação, em determinado momento, pode ser necessário que eu queira armazenar essa informação por um curto período de tempo. Quando eu quero armazenar essa informação, então o processador vai entrar em contato com a memória RAM e solicitar ali na memória RAM um espaço para que ele possa armazenar determinada informação. Tá? Então, nós vamos falar assim, olha, esse espaço, nós vamos falar assim, aqui encontra-se uma palavra, o conceito de variável, tá? Então, esse espacinho quer dizer, olha, em determinado momento, o processador, ele pode solicitar um tamanho X lá na memória RAM para armazenar uma informação temporariamente. Em determinado momento, eu posso pedir um espaço maior, porque a informação que eu quero ela é maior. Então, o tamanho é variável, tá? O tamanho de espaço de memória que a gente vai precisar em momentos de execução do meu programa é variável. Então, variável quer dizer um espaço de memória que o processador vai utilizar por um curto período de tempo, enquanto o seu programa estiver sendo executado, ok? Bom, na criação de variáveis, então, nós precisamos informar qual o tamanho do espaço que eu vou precisar. Se vai ser isso ou se vai ser um tamanho menor, tá? Então, eu já sei que quando eu crio um espaço, olha a memória RAM, eu preciso de um pedaço. Esse pedaço é uma variável. Só que essa variável, ela tem que seguir algumas regrinhas também. Ela tem que ter um nome, tá? Então, vamos supor, essa variável minha, ela vai chamar nome. Por que ela vai chamar nome? Porque ela vai armazenar justamente quem? O nome de alguém. Essa variável minha, ela vai armazenar idade. Então, eu vou dar o nome dela de idade, tá? Opa! Idade. Bom,
Agora, quem determina que a minha variável vai ser desse tamanho ou desse tamanho é o tipo de dados da variável, tá? Então, eu tenho uma variável nome, que ela pode ser do tipo cadeia, né? Nós tínhamos visto em sala de aula. Eu tenho uma variável idade, que ela é do tipo inteiro, tá? Então, vamos lá, deixa eu só apagar, nós vamos lá agora nas questões das variáveis, os tópicos. Então, variáveis, o que é variável? É um espaço armazenado na memória do computador, tá? Igual eu falei para vocês, o processador vai lá e pede, ó, memória RAM, reserva um espacinho para mim, para que eu possa guardar determinada informação. Então, o que é variável? Um espaço armazenado na memória do computador para guardar determinada informação. Ok. O seu conteúdo pode ser alterado durante a execução do algoritmo. Isso. O que ele está falando? É uma variável que inicialmente uma variável nome, então é um espaço lá na memória do computador. Esse espaço, essa variável, ela tem um nome de nome. Lá dentro dela eu vou armazenar quem? Nome. Então, um nome lá dentro, vamos supor, é João. Eu inicio o meu programa e durante a execução, o que acontece? Eu posso alterar isso aqui, tá? Então, vai sobrescrever, apaga, né? Esse João não existe mais, tá? Então, a minha situação vai ser o seguinte, nós vamos ter a variável nome vazia e pode ser colocado um outro nome dentro dela, tá? Durante a execução do meu programa. Como eu coloquei o exemplo Ana, tá? Então, outro conceito são posições de memória, às quais devem se associar nomes, identificadores, tá? Então, nós precisamos dar nome para identificar isso lá na memória principal do seu computador, tá? Então, aqui, ó, olha, vamos supor que nós armazenemos uma informação aqui, Ana, e aqui a idade, 10. Bom, agora eu quero saber onde que está a Ana, onde que está a idade. Então, eu faço o quê? Eu dou nome para essas caixinhas, tá? Então, a gente pensa, ó, lá na minha memória RAM, eu tenho várias caixinhas. Então, eu preciso etiquetar cada caixinha. Então, essa caixinha minha, eu chamei ela de nome. E dentro dela, eu vou estar armazenando nome. Lembrando que a minha caixinha só pode armazenar uma informação por vez, tá bom? Essa caixa, ela chama idade. Então, dentro dela só tem, tá? A idade. Qual a informação que tem? A idade. Tá ok? Vamos lá. Outra regrinha. Não, vamos terminar. São posições de memória, às quais deve-se associar nomes, que são identificadores, e um tipo de dado. Então, o que é o tipo de dado? É o que determina o tamanho da minha caixa, o tamanho do espaço de memória que eu vou reservar, tá? Somente pode armazenar um valor a cada instante, tá? Então, em uma variável, em uma caixinha, em um espaço de memória, só vai ter uma informação por vez, tá bom? A sintaxe, como que nós declaramos variáveis, né? Então, declare x inteiro. X inteiro. Então, inteiro é um tipo de dados. X é o nome da variável. Vamos ver no Portugal como que é a declaração de variáveis rapidamente, porque para o vídeo não ficar
muito extenso. Já deram 10 minutos, né? Depois fica pesado para vocês fazerem um download ou assistirem videoaula. Tá? Eu vou pausar enquanto abre, tá? Bom, aqui tem um exemplo até de um aluno que me mandou. Então, aqui é justamente o algoritmo para ler a idade de alguém. Então, se é para declarar a variável, né, que é para ler a idade, então eu preciso de uma caixinha para estar armazenando a idade de alguém. Então, primeiro eu preciso criar essa caixinha. Como que a gente cria? Então, inteiro, que é o tipo de dados da informação que vai ter, e esse tipo de dados que vai falar o tamanho da minha caixinha. Então, tipo de dados inteiro, quer dizer que dentro de idade só vai ter números inteiros. Nessa caixinha só vai armazenar número inteiro. E o nome dessa caixinha é idade, tá ok? Então, assim é feita a sintaxe da declaração de variáveis no Portugal Studio, tá ok? O nosso slide, nós temos uma sintaxe diferente, que não é do Portugal Studio, tá bom? Bom, então os tipos de variáveis, tá? Então eu já falei para vocês que o tipo de variável é que determina o tamanho que vai ser a minha caixinha. Então tem um exemplo bem bom de trabalhar, que é essa cômoda, tá? Então imagina, cada gaveta é um tipo de dados, tá? Então eu tenho um tipo de dado inteiro, ele é de um tamanho, cadeia, ele é de outro tamanho, lógico, ele é de outro tamanho, real, ele é de outro tamanho.